Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição do nosso Meu Nome é Correria. Nossa convidada de hoje é muito especial, olha só, ela brilhou, marcou época na televisão brasileira como repórter política do CQC lá em Brasília. Ela também brilhou nas telas do cinema como a Dona Luísa, mãe da querida Mônica, personagem Maurício de Souza, filme dirigido pelo nosso querido Daniel Rezende. Ela é apresentadora, é atriz, é influenciadora digital, é feminista, é progressista. Ela é Mônica Iose, mas pode chamá-la de Correria. Aê, Mônica, que prazer ter você aqui. Tô muito feliz de estar aqui, eu gosto muito do programa, mesmo. Ah, que bom. Olha, eu sempre quis trabalhar com você, viu? Desde a época que a gente dividia ali Quatro Cabeças, funcionários da Quatro Cabeças, eu fazia liga ali, você fazia o CQC. E eu lembro que uma vez, acho que a gente chegou a gravar junto, mas uma coisa... num rodeio, eu acho. Que a gente, os dois estavam cobrindo o rodeio e fazendo matérias diferentes. Você pra Liga e eu pro CQC. Isso. Com certeza estava lá tirando sarro de alguma coisa e você devia estar mostrando alguma dificuldade. Sim, sim. Você deve ter ido cobrir a dor dos bois, dos Talvez, touros. Porque talvez. a Liga era só desgraça. Era só desgraça. É impressionante. Mas era ótimo. É importante, né? A gente Muito. precisava mostrar essas coisas também, é importante. Faz falta, né? Podia voltar alguma Eu acho coisa que faz assim. falta. Com outro elenco, assim, eu não faço outro porque assim, elenco. realmente tinha Não coisas precisa me bastante chamar, sofridas. pode ser com Não. pessoal diferente. Você falou, pô, devia estar tirando sarro. Você sempre foi tiradora de sarro, assim, desde criança, não? Cara, é engraçado. Quando eu era criança, até, sei lá, uns 7 anos assim, eu era mais timidazinha, mais na minha. E tem uma coisa que você vê em comum com várias pessoas que trabalham com humor, que você pergunta, muita gente fala que começou a ser engraçado como um sistema de defesa. Uhum. Eu já Fazendo vi- graça de si mesmo. Eu já vi a Dani Calabresa falando isso, a Júlia Rabelo, o Marcos Veras, que é pra você não ser zoado na escola, você zoa primeiro. Ah, ativamente. É um ataque em forma de defesa. Aham. E eu fui mais ou menos por aí, assim. E de onde vinha, você acha, essa fragilidade, esse medo tão grande de ser atacado? Você se destacava de alguma forma das outras crianças? Eu estudei em escola particular, só que a minha família sempre foi muito simples. Meu pai era eletricista e minha mãe sempre foi dona de casa. Então a gente estudava naquele colégio, mas meio que via permuta, assim. O meu pai fazia serviço de eletricista pro colégio e a gente estudava lá. Certo. Então, perto das outras crianças, a gente não tinha, né, um patrimônio, né? Uhum. Meu pai ia me buscar na escola com um Fiatzinho 147 verde-limão, com uma escada de eletricista que era maior que o carro, e nessa já era zoada por causa do carro do pai, Sim. por causa da roupa, que vai todo dia com a mesma calça jeans. Então, eu era muito magrela, então também as crianças ficarem zoando com isso. Mas de longe eu era a que sofria, acho que, bullying mais leves, assim. Uhum. Acho que agora a gente fala muito sobre essa cultura do bullying, mas na nossa época não. Sim. Então, naquela época lá atrás, para se proteger do bullying, você se tornou uma buller. Uma bullying. Uma buller. Não, eu acho, na verdade, eu só fazia isso com a molecada que pegava pesado. Eu era bem popular, mas não no sentido do filme Meninas Malvadas. Eu era popular nessa coisa de ser a menina engraçada, que fazia todas as atividades do colégio. Eu fazia balé, vôlei, futebol, jazz, fazia tudo que o colégio oferecia, teatro. Então eu era amiga de todos os nichos, assim. Eu era querida meio que por todo mundo. Você já sabia passear pelas diversas bolhas que existiam na escola. Exatamente. Olha, foi isso que te levou então para Brasília. Tinham várias bolhas lá em Brasília para você cobrir Várias diferentes. não, né? Não são tantas assim. Não. Tem uma no Centrão, um bolhão ali no Centrão. A grande bolha, bolha. né, do Centrão. E aí, naquela época, tinha uma direita que eu falo que era uma direita racional. E tinha o pessoal de esquerda. Então, não tinha uma diversidade. Assim, por mais que a gente tenha 33 partidos, dava para ter 3. Uhum. Né? Então, eram bolhas, mas não eram tantas bolhas assim. Acho que era mais fácil aquela época, com certeza, acho não, do que hoje. Com certeza absoluta. Você recentemente falou assim, eu não tenho a menor saudade de estar cobrindo aquelas coisas. Então, era difícil, né? Era uma coisa... Fica assim com o coração na boca o tempo inteiro, assim, carne viva, você está esfolado. O que eu falo que eu não tenho saudade
não é que eu não reconheça a importância que o CQC teve na minha vida. É um trabalho do qual eu tenho muito orgulho e foi o trabalho que me levou para a televisão, que eu alcancei mais pessoas e tal. Mas a rotina no Congresso era uma loucura. Eu tinha uma vida de parlamentar, eu ia para Brasília na segunda noite, voltava na quinta noite ou na sexta-feira. Às vezes eu ficava mais lá do que eles. Eu imagino, com certeza. Para falar a verdade. O meio político é muito difícil. Só que ali você também, eu como mulher, você entende que é machista assim de um jeito. Nem quando eu cobria jogo de futebol pelo CQC, eu me via tão acuada por esse universo tão masculino, tão machista. Então tinha esse peso de lidar com assédio, tinha esse peso de ser menos respeitada por ser mulher. Eu era muito jovem, então toda hora era alguém me chamando de minha filha, de o que você está fazendo aqui, menininha. Então era bem complicado. E o CQC não ia lá para fazer matérias normais, né? O CQC não era um programa jornalístico, era um programa de política, tinha um quê de jornalismo, mas era um programa de humor, era um programa crítico. Eu acho que o CQC era uma espécie de charge, só que na televisão. Então, a gente não ia lá para fazer matéria fácil, né? De perguntar uma coisinha, deputado, fala pra gente do projeto tal. Não. A gente ia lá para ver o que eles estavam fazendo, para ver quem que estava lá, para ver quem que tinha competência para estar lá ou não, quem estava envolvido em escândalos de corrupção ou não. Então, nunca eram entrevistas fáceis. E como é que você se preparava para elas? Vamos lá. Domingo você está em casa, amanhã, segunda de manhã, estou indo para Brasília. Você tinha que ler tudo. Como é que era a sua preparação para enfrentar essa semana? Cara, no começo, Casé, eu ia muito nervosa. Mas muito nervosa, assim, com o coração na mão. Tem até... Na primeira matéria que eu fiz, tem uns momentos muito estranhos que você me vê segurando o microfone com as duas mãos. Porque eu tava tremendo tanto que se eu segurasse com uma mão só, não ia dar certo. Então, no começo, eu virei rata de jornal, assim. Eu lia tudo, né? Desde Veja até Carta Capital, eu via todos os jornais televisivos. Mas, com o tempo, quando você vai entendendo os mecanismos ali, vai ficando mais fácil. E eu tinha um produtor genial, que é o Guga Noblat, que hoje continua... E depois ele se tornou apresentador também, Depois, né? quando eu saí, ele me substituiu. Tá. Então, a gente era uma dupla que a gente sempre se entendeu muito bem. Que legal. Então, quando um não lembrava de uma coisa, o outro lembrava. Mas não era fácil, porque só de deputado eram 513. Então, o mínimo que você tem que saber é qual é o partido daquele cara, o que o partido dele defende, porque senão você fica boiando ali, né? Então, sim, super difícil, né? é difícil. E você fez um trabalho muito bacana, porque eu acho que você era contundente e, ao mesmo tempo, delicado. Você não era uma pessoa agressiva. Falando em memória, assim, saber essas coisas. A Renata Lopretti é impressionante, né, meu? Outro dia eu estava vendo a mina cobrindo lá a eleição, você fala, abriu o Estado, pá, sei o quê, já fala quem está atrás, quais são as ligações que tem, uma memória, uma coisa impressionante. A Renata Lopretti, eu acho que ela deve saber de cor o orçamento de cada prefeitura do Brasil, assim, porque é uma... Ela me lembrou o Fábio Massari. Melhor que ela com número só o Ciro Gomes. Ela... O 40, o 22, não. Coisa de bilhão, 53, coisa de quase bilhão. Mas o Fábio Massari era o grande reverendo, né? Do lado B e tal. O cara, se você fala uma banda, o cara fala música já vai... do lado B, com quem o baixista naquele dia da gravação passou mal, aí foi substituído por não sei quem, uma coisa impressionante. Eu dei um mega pulo temporal aqui, porque a gente estava falando ali do começo, assim, você na escola e tal, não sei o quê. Você foi coroinha de igreja. Como você sabe isso? Uau, a gente tem aqui um grande pesquisador aqui. O cara é rato de internet, pô. Por isso que eu acho que eu tenho certa propriedade para falar desse momento que a gente está vivendo com esse cristianismo exacerbado, que não é o cristianismo que eu acredito. Eu sempre fui da Igreja Católica, fui criada em Igreja Católica, batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma. É que eu não me casei, mas talvez... não vou casar na Igreja Católica. Mas olha só... Padre Júlio Lancelotti passou por aqui. Padre Júlio Lancelotti casou a ex-namorada dele, pô. Quem sabe ele não pode casar você se você quiser. Não adoraria. Eu acho que se eu fosse para casar na Igreja Católica, seria com o Padre Júlio na paróquia dele. Acho que aí funcionaria. Mas a gente ia na missa pra caramba e eu comecei a perceber, eu tinha 8 anos,
que tinha os meninos que iam com o padre no altar. Eles tinham um figurino ali especial, eles tinham uma participação no rolê. E eu falei, poxa, deve ser legal fazer isso aí, porque aí eu vou lá no palco. Era mais ou menos... o raciocínio era mais ou menos esse. Já desde muito pequena, querendo falar com pessoas, querendo ter um público. E aí eu cheguei para o padre da minha paróquia, Padre João Ripoli, é o Júlio Lancelotti de Ribeirão Preto. Beijo, Padre João. Cheguei para ele e falei, Padre João, existe menina coroinha? Aí ele, existe, por que não? Eu falei, porque eu queria ser. Aí ele me deixou ser coroinha. Eu lembro que um dos momentos que eu fiquei mais feliz da minha vida, que eu achei que eu estava ficando importante, foi quando ele me deixou levar numa missa de Páscoa, aquele negócio que solta incenso. Sei, você vai balançando assim. Um momento importante mesmo. E aí, na primeira semana que eu fiz ser coroinha, ele falou assim, meninas também podem ser coroinhas. Tá aqui a Mônica. Aí eu feliz de estar lá na frente, coroinha, assim, felicíssima. Depois de pouco tempo me cansou também. Fui coroinha uns 2 anos ali. Mas foi mais pela festa do que pela realização ali da missa em si. Foi sua primeira participação, assim, em eventos públicos, vamos dizer, assumindo o palco. Eu tinha feito, sei lá, umas peças na escola... Participei uma vez de uma peça no shopping. Sabe quando tem teatro infantil, que é interativo? Sim. Que chama as crianças para fazer coisa? Sim. E aí chamaram, claro que eu fui, e eu fazia uma pedra. Muito expressivo. Meu primeiro papel, gente. Comecei minha carreira fazendo uma pedra. Foi uma paradinha lá, não tinha fala? Não, eu tinha que ficar paradinha em posição fetal. E aí, um dos atores tropeçava em mim e eu tinha que falar, ai! Era só isso. Incrível o trabalho. Muito, muito. Trabalho de pesquisa. Genial. E desde o começo, assim, você fala com bastante naturalidade, assim, eu queria estar ali na frente, no palco, ali no altar, né? Isso foi uma coisa que desde criança você já percebeu que você tinha essa vontade de ser solar, de estar ali sendo assistida pelas pessoas de alguma forma. Eu acho que sim, porque eu não lembro de ter... Eu pensei depois em ser outras coisas, mas era desde muito pequena que eu queria isso. Porque na década de 80, pai e mãe não tinham o crivo que tem hoje, né, gente? Então, se eu tinha 7, 8 anos, eu assistia Tieta, que era uma novela que começava com Isadora Ribeiro nua, como uma cobra em volta de um coqueiro. Então... não tinha muito esse crivo, eu via todas as novelas. E eu lembro de eu querer ser... Não precisava nem ver novelas, podia ver Xuxa, que já era muito ali, mais do que a Isadora. Já estava ali também. E eu lembro de eu querer fazer aquilo. Eu era apaixonada pela Renata Sorrah, fazendo Heleninha Reutemann, numa novela chamada Vale Tudo. Sim, clássico. Que a Renata fazia uma alcoólatra. E ela pirava, ela quebrava tudo, ela tinha um cabelo louro repicado. Eu amava a Heleninha, eu imitava a Heleninha. Então, acho que eu sempre quis falar coisas para as pessoas, eu sempre quis contar histórias, assim. E é claro também que depois você vai amadurecendo, você vai entendendo. Todo artista ele tem um nível de carência. Ele quer ser ouvido, ele quer ser amado, ele quer que seu trabalho seja admirado, pelo máximo de pessoas possível. Então, eu acho, sim, que todo artista também vai um pouco para essa carreira porque quer ser amado, sabe? Eu sinto isso, assim. Então, você deve estar feliz nesse momento, porque você parece ser bastante amada. Você tem um público fiel, você tem, né, bastante seguidor no Instagram, você está sempre fazendo trabalhos diferentes e tudo, né? Eu acho muito legal, porque... como eu já fiz muita coisa diferente, muitas vezes eu pego públicos diferentes, né? Tem a galera que gosta de política, tem a galera que gosta de coisa infantil, como o filme da Turma da Mônica, tem a galera que gosta de novela, que gosta de filme. Então, eu acabo falando com várias bolhas diferentes. Então, eu acho isso muito legal. Isso é muito bacana, você consegue passear por essas diferentes bolhas, mas mesmo assim você tem uma mensagem bastante clara, né? Assim, você entra no seu Instagram, dá para ver seu posicionamento ali, você vai se posicionando de forma clara e você parece não economizar também, você é capaz de compartilhar sua vida também. Momentos, recentemente você teve
como chama, no Prêmio Inspiradoras, do UOL, né? Foi. Você acha que foi madrinha de 2 categorias? Como era relacionado? Eu fui madrinha de uma categoria que era de ações que combatiam a violência contra a mulher, e dentro dessa categoria tinham 2 prêmios específicos, assim. Eu fiquei super feliz de participar, porque é uma coisa que me move muito, né? Você falou aqui no começo que eu falei que eu era progressista e feminista. Isso está lá na minha bio. Isso, a gente fez questão de falar falar. igualzinho que tá na sua, inclusive fã do Tonico Tinoco. Tonico Tinoco, amo. Então, é uma coisa que me move e eu fiquei muito feliz de estar lá. E todas as questões sociais que são caras para mim, eu tento aproveitar que eu tenho essa voz que, pelo menos por enquanto, alcança tanta gente, sabe? Eu não me vejo podendo falar com tanta gente sem falar do que eu acho que tem que ser discutido. Mas para além do que você acha que tem que ser discutido, você é capaz também de compartilhar momentos difíceis que você tenha vivido relacionado com esses temas, que foi uma coisa que você fez durante o evento de Inspiradoras, né? Você relatou uma relação abusiva, algum fato Foi. abusivo de uma relação que você teve. Foi. Como é que estar nessa posição? Assim, é muito difícil, né? Você está compartilhando uma dor que você viveu, uma coisa profunda, que exige uma elaboração, que exige uma cura, um processo de cura, de cicatrização, e aí de repente você está ali falando com milhões de pessoas sobre isso. Como é que existe uma preparação para isso? Porque isso, assim, uma pessoa que talvez não tenha a maturidade necessária pode sofrer mais do que ajudar as pessoas, eventualmente. Pode ajudar, enfim, mas o sofrimento pode ser muito grande, mas parece que você tem isso de alguma forma elaborado. É possível elaborar? É possível se preparar para se ter uma exposição pública como essa? Eu acho que, pensando numa preparação, assim, de você falar, não, peraí, eu preciso estar ciente do que eu estou fazendo, porque pode vir pedrada, você pode comover alguém de um jeito que não seja tão legal. Mas eu nunca fiz isso, Cazé. Eu tenho uma coisa até que a minha gente me dá bronca, às vezes, de ser muito espontânea. Mas de verdade, assim, se eu acredito numa coisa, eu falo. Ou eu posto, ou eu defendo. Porque para mim não tem outro jeito de ser, entendeu? Eu seria assim se eu fosse professora, eu seria assim se eu fosse bancária. E eu não vou deixar de ser assim porque eu tenho esse alcance. Agora, sobre você dividir problemas e as suas dores, eu acho mais importante, isso é minha visão, pelo amor de Deus, mas eu acho mais importante a gente dividir coisas que tragam debate, que tragam reflexão, do que dividir o meu dia a dia no Stories, entendeu? De bom dia, meu café da manhã, olha, agora eu fui malhar, olha, agora meu look do dia. Tipo, eu não tenho interesse nisso. Então, eu não vou fazer porque isso gera engajamento, porque isso gera seguidores, sabe? Isso realmente, não tô nem aí para isso. Mas quando eu escolhi, por exemplo, compartilhar com as pessoas essa minha história de relacionamento abusivo, é porque tem certas coisas que ainda são um certo tabu. Então, quando você fala, você instiga outras mulheres a falar, você instiga outras mulheres a se perceber dentro de um relacionamento que não é legal. Assim como quando a gente fala de saúde mental, que é um outro tema também que eu tenho interesse. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre essas coisas, e quanto mais você der um exemplo da tua vida, aquela pessoa que está em casa, ela fala, pô, se a Mônica passou por isso e ela está falando, por que eu não posso falar também? Por que eu não posso pensar a respeito? E geralmente quando eu falo, eu também tento colocar indicações de lugares que podem ajudar essas pessoas. Então, você fala de violência contra a mulher, você dá dicas de coletivos de advogadas que defendem mulheres, de abrigos para mulheres que sofreram violência. Ou então você fala de saúde mental, você fala que as cidades têm os CAPs, que são públicos, que você pode pedir ajuda, passa o telefone do CVV. Eu acho importante você levantar a discussão, mas, ao mesmo tempo, dar oportunidades para as pessoas buscarem ajuda. Então... Não é simplesmente falar do problema, mas apontar um caminho, uma saída, de alguma forma. Não é só jogar a bomba, né? Não é só começar o incêndio. Você tem que dar o telefone do bombeiro. Quando você viveu isso, você teve esse tipo de apoio, você teve esse tipo de suporte, ou foi uma coisa que você teve de elaborar sozinha? Não.
Primeiro porque eu era muito nova e quanto mais jovem, a gente tem uma dificuldade muito maior de entender que você está num relacionamento abusivo. Porque não é só uma mulher que é agredida fisicamente que está num relacionamento abusivo. E ali eu não entendia. Eu achava que o ciúme exacerbado, que o controle sobre a minha vida, é porque ele me amava muito. Não, ele me ama muito. Se ele não quer que eu saia com essa roupa, é porque ele está me protegendo. Se ele é ciumento, quer dizer que ele me ama tanto que pensar em mim com outro homem causa uma dor nele. Então eu tinha toda uma justificativa na minha cabeça por ele ser daquele jeito. E mesmo a primeira vez que eu fui agredida, fisicamente, eu me lembro disso acontecer, eu juro pra você, Cazé, e de eu pensar assim, nossa, mas eu não precisava ter feito isso. Sabe, ter Justificado a agido, ação. ter agido de uma maneira, na minha cabeça, eu tinha deixado ele nervoso, a ponto dele meter a mão na minha cara, entendeu? Existe um sequestro psicológico de pessoas que estão em relacionamentos abusivos. E nem existia esse termo naquela época. Eu tinha 20 anos. Eu só fui entender o que era muitos anos depois. Muitos anos depois. Descobrindo que era um relacionamento saudável. Conversando com outras mulheres. Vendo a indignação da minha mãe quando ela ficou sabendo. Demorou muitos anos para eu elaborar e entender o que era, assim. Tanto que eu só vim falar disso recentemente. Eu só fui entender a importância de falar sobre isso muito recentemente. E isso te fez um bem também, te trouxe uma coisa positiva, assim, internamente também. Muito, é importante você falar isso em voz alta. E depois que eu falei, a resposta das mulheres, a quantidade de mulheres que passa por isso, que não sabem onde buscar ajuda. Porque também tem uma coisa horrorosa, né? Que é... mas a mulher apanha não sei quantos anos. Por que não pediu ajuda? Foi estuprada. Por que não denunciou? Porque quando as mulheres denunciam as coisas, quando vai para frente, é uma luta sem fim. Até você conseguir comprovar uma coisa que dificilmente é comprovável. As mulheres que sofrem violência, se elas vão, por exemplo, na delegacia, tem que ver se na cidade dela tem delegacia da mulher. Porque quando é uma delegacia normal, você corre o risco de ser novamente agredida por aqueles homens que estão te atendendo. Né? Você foi estuprada e o cara pergunta, mas você estava com essa roupa? Depois você vai para o IML também, aquela coisa fria, de novo, de homens te atendendo. E aí até você comprovar na justiça. Os números, por exemplo, de acusações de estupro no Brasil são altíssimos. Só que você tem que pensar que é a minoria das mulheres que presta queixa. E muito, subnotificado, né? É super subnotificado. Sem contar a quantidade de crianças e adolescentes que sofrem abuso que ninguém nem sabe. E quando você faz isso... demora muito. A quantidade de homens que são realmente que condenados e que pagam pena é muito pequeno, sabe? E crimes até mais graves, entendeu? Vide goleiro Bruno, vide Guilherme de Pádua. E quantos outros homens que não cometeram feminicídio que fica preso 6 anos e bom comportamento e tchau. E aí depois sai, vai ser contratado para jogar no outro time, vira pastor de uma igreja. É como se nada tivesse acontecido. A Elisa Samúdio, ela tinha uma ordem de restrição contra o Bruno. O que adiantou? O que adiantou ela ter um papel falando que o cara não podia se aproximar dela? Se não tem uma polícia preparada para isso, se o cara ameaçou ela tantas vezes, ela para ter sido preso, não é uma medida protetiva. Então não é fácil. E também, para terminar, uma coisa que é importante... muitas mulheres dependem economicamente dos maridos, principalmente mulheres de baixa renda. Ela pensa, tá bom, eu vou sair daqui, para onde eu vou? Como que eu vou alimentar meus filhos? E se eu sair daqui e esse cara me matar, como é que vão ficar meus filhos? Então, é muito difícil, por isso que eu acho importante a gente falar, sabe? Sim. E falar sobre isso com os homens. A gente fala muito sobre isso entre nós. Sim. Mas a questão são vocês.
Né? Quem tem que falar sobre o racismo, quem tem que discutir sobre o racismo e rever o que pensa, são os brancos. Não são os pretos. Então não adianta só nós, mulheres, ficarmos falando sobre machismo. Tem que ir para vocês a discussão, entendeu? Sim. Tem que mudar o conceito de masculinidade, né? Totalmente. Os meninos são criados de uma maneira completamente errada. Sim. Eles têm que ser criados para saber que a mulher é dona do corpo dela. Tem que respeitar, entendeu? Não adianta ser aquela família que acabou o almoço de domingo, as meninas vão lavar a louça, os meninos vão jogar futebol. Não é assim. Senão não muda, né? Sim. Você tinha... Como é que era na sua casa? Quando você acabava de comer o almoço? Como é que fazia? Na minha casa mesmo, que éramos eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, não tinha dessa, assim. O meu pai trabalhava pra caramba, mas a gente sempre almoçava em casa, mas o mínimo que ele fazia era tirar o prato dele da mesa, levar até a pia para depois ir trabalhar. Agora, nos almoços de domingo com a família inteira, que minha família era gigantesca, tipo, tinha... Só de neto tinha 24. 24, né? 24 netos, de todas as idades. Nossa. Mais as mães, mais os cunhados, mais os genros, não sei o quê. Eu me lembro muito de todo o Natal, as mulheres passarem o dia na cozinha, cozinhando, e os homens lá fora, tomando uma cerveja e tal. Aí vinha todo mundo, jantava. Aí os homens saíam e a gente ia lavar a louça. Então, eu ali com 11 anos, com a minha irmã, com as outras primas, lavando a louça, arrumando as coisas. Os meninos saíam para brincar com os presentes novos e os homens saíam para continuar conversando, bebendo cerveja. Aí eu lembro quando eu tinha uns 20 anos, que eu e minha irmã, a gente falou, cara, não vai ser mais assim. Aí a gente chegou na cozinha e falou, seguinte, a gente fez a comida, os homens tiram a mesa e lavam a louça. Quem não quiser, não janta. Chegamos ali e deu certo. E deu certo? Deu. Ah, que legal. Reconheceram que era importante fazer, participar. Deu. Rolou um... Tá, sabe assim, deles nem terem se atentado que isso acontecia, sabe? Mas deu super certo. Que legal. Ainda falando da sua família, assim, como é que sua família, você falou, seu pai é eletricista, sua mãe dona de casa, como é que sua família enxergava essa Moniquinha que queria ganhar os palcos, ganhar a ribalta, que está no centro das atenções? Eles gostavam, incentivavam, tinham medo? Cara, minha família é sensacional, assim, né? O nosso núcleo ali pequeno da minha família é meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe nunca cercearam a gente em nada. A minha irmã sempre quis ser professora e eu sempre quis ser atriz. Teve uma época ali da minha infância que eu também queria ser ou ambientalista do Greenpeace. Ó. Eu via aquelas imagens, eu queria ser do Greenpeace para entrar no barco para ir destruir barco que caçava baleia. Eu achava isso maravilhoso. Maravilhoso. Rainbow, né? Ou então eu queria ser presidente. Na minha cabeça eu queria ser uma boa presidente. Mas isso passou. Continuei querendo ser atriz. Eles sempre incentivaram a gente, Cazé. Mesmo a gente tendo uma condição financeira que, de repente, um pai poderia olhar e falar, não, vai fazer direito. Como é que você vai ganhar dinheiro fazendo isso? Vai fazer medicina, alguma coisa que garanta o teu futuro. Não. Eu lembro que o meu pai, um dia, chegou para minha irmã, quando ela disse que ela queria mesmo ser professora de criança, e ele falou, minha filha, não vai ser fácil, mas se você quer fazer isso, seja a melhor professora que você puder ser. E comigo foi a mesma coisa. Eles sempre apostaram muito nos nossos sonhos, assim, por mais malucos ou mais difíceis que eles fossem. Então, meu pai e minha mãe iam em todas as minhas apresentações de teatro, em todas as minhas apresentações de balé, levavam um buquê de flores. Fofos. Eu era a pequena artista deles. E o meu pai, ele até... Uma vez ele até tomou a dianteira, assim, que ele era eletricista, já falei isso, e tinha uma loja lá de Ribeirão, que depois virou uma grande loja de departamentos, que eles faziam as propagandas na própria loja em Ribeirão. E o meu pai foi contratado para fazer a parte de iluminação. E ele sabia que eu queria ser atriz, porque eu tinha 14 anos e eu falei para ele que eu ia para o Rio de Janeiro. Aí ele, não dá, minha filha, você tem 14 anos, espera. Você presta um vestibular, papai te ajuda. Aí ele chegou pro diretor e falou, olha, eu tenho uma filha que quer ser atriz, ela faz teatro. Será que, de repente, ela não podia fazer uma ponta aqui no comercial? O diretor foi super legal,
falou assim, me traz uma foto dela. Meu pai não falou nada disso pra mim. Aí ele foi lá, pegou meu álbum de formatura da 8ª série, levou pro diretor, falou, tá aqui minha filha. Aí ele falou assim, ela é bonita, né? Traz ela aqui, ela pode fazer figuração. Aí ele foi super feliz pra casa. Filha, papai conseguiu pra você um primeiro trabalho, pra você fazer figuração e tal. Aí eu, do alto da minha prepotência adolescente, me arrependo tanto disso, eu falei pra ele, papai, eu agradeço, mas eu não quero ser atriz de televisão. É muito comercial, eu vou ser atriz de teatro. Olha o nível da prepotência da adolescente. Aí ele ficou um pouco decepcionado, mas falou, tá bom, tudo bem. Mas eles sempre foram maravilhosos, assim, mesmo. Hoje em dia, você tem essa distinção ainda? Atriz de cinema, atriz de televisão, atriz de Nada, podcast? nada. Você é atriz. Nada. É que tem um lance... eu não quero falar mal também dos diretores, mas da nossa classe de maneira geral. Mas tem um lance, principalmente de quem trabalha com cinema, a gente tem um núcleo muito pequeno no Brasil. Primeiro porque o cinema começou a voltar há 20 anos, que o cinema tinha sido dizimado. Então, são poucas pessoas que conseguem fazer. E quem consegue fazer acaba sempre chamando a mesma equipe. São os mesmos 30, 50 atores que você vê nos filmes. Que o risco é muito grande também, né? O que você está falando, são poucas pessoas que conseguem fazer, o risco financeiro é altíssimo. Altíssimo. Qualquer coisa que dá errado na diária, alguém vacilou e tudo, você está perdendo uma puta grana. Exato. É foda. Exato. Dá para entender, mas enfim, não é o melhor caminho. Né? É difícil, não só pelo mercado ser pequeno, mas porque existe essa seletividade. Por que eu estou te falando isso? Muitos diretores, principalmente de cinema, acham que quem vem do teatro é muito exagerado. É muito... Não, é tudo muito grande, é tudo muito caricato, você fala assim... E não é verdade. O teatro é a grande escola, né? Assim, e os atores não são só papagaio de pirata. Os atores são criadores. Os atores são artistas que podem entender qual a linguagem que eles estão trabalhando. Não é porque eu fiz teatro que eu não vou saber fazer um filme mais delicado, um filme mais de respiração, de olhar. Existe muito isso no cinema. Até alguns diretores que gostam de trabalhar com não-atores. Uma coisa é uma proposta de trabalhar com não-atores que faz parte de uma proposta artística. Outra coisa é você escolher não-atores porque você acha que os atores de verdade não passam verdade. Peraí, calma lá. Então, acho que... Mas isso a gente... É muito difícil de quebrar. Até a diferença de televisão para cinema já é difícil de quebrar. E eu acho que a televisão sofre o maior preconceito. Porque o povo do teatro raiz, não é todo mundo, tem vários amigos e já fiz muito teatro experimental. Às vezes as pessoas falam, é televisão, e torce o nariz, sabe? Você tá fazendo um Beckett, você vai fazer novela das 7. Ai, não, você não é artista, eu sou. Ou no cinema, que pensa a mesma coisa. Que, não, eu sou cinema, eu sou cabeça. Televisão é gente comercial, não tem nada a ver comigo. Então, eu acho que já passou da hora de a gente quebrar essas divisões, entendeu? Quem é ator ator de verdade. É ator e vai conseguir transitar entre uma coisa e outra, entendeu? Vê uma Dona Fernanda Montenegro, vê um Antônio Fagundes. E acho que já passou da hora. E só para finalizar, ainda existe... Preconceito é uma palavra forte, né? Mas ainda existe uma dificuldade de entender que os atores que fazem comédia também são atores de drama, em sua maioria. Inclusive, é muito mais fácil você achar um ator que faz comédia e faz drama do que achar um ator que faz drama e faz comédia. Comédia é a coisa mais difícil do mundo. Eu não sei fazer comédia. Eu não domino o que eu estou fazendo, muitas vezes. Às vezes eu não entendo como é que eu fui parar onde eu fui parar por conta do humor. E aqui no Brasil tem isso. Você faz comédia, você é bobão. Você vê nos Estados Unidos atores que fazem drama e que fazem comédia o tempo todo. Robert De Niro faz O Poderoso Chefão, mas ele também faz... O filme da Sessão da Tarde. O filme da Sessão da Tarde, né? Ele
Ele faz o Poderoso Chefão, mas ele também faz o Máfia no Divã. Entendeu? Vários deles. Whoopi Goldberg, Meryl Streep. E é engraçado. Lá e em outros lugares, os atores que fazem comédia são muito respeitados. Aqui, a gente é meio... Ah, tá, você faz comédia. Não, então tá, então não vai fazer meu drama, obrigada. Mas eu não estou falando isso também de uma maneira ressentida. Eu estou falando que o panorama é esse e que a gente tem que mudar. Você falou que você não domina a comédia. Então, o que você domina agora? Assim, ao longo, Nada. né? Pensando... Nada. Você já tem uma jornada já, né? Já tem uma maior jornadona e tudo. Você falou que você fez teatro experimental. Você trabalhou, fez parte da companhia dos Satíricos, né? Aqui em São Paulo. Sátiros. Antes de entrar no CQC. Foi. Pô, já tem uma super jornada aí de exposição, de reportar, enfim. Você acha que você era uma repórter lá no CQC ou você estava atuando como uma repórter? Era uma atriz de repórter, era? Uma atriz. Tudo que eu faço como... Tudo não, o último programa que eu fiz não, mas CQC, vídeo show, eram personagens. Não personagens completas, mas tinha uma construção de uma persona ali. No CQC... Eu era como se eu fosse uma pessoa indignada. Não que eu não seja, eu sou indignada na vida real. Mas ali é como se eu fosse uma mulher extremamente indignada que tinha a possibilidade de entrar no Congresso e falar o que quisesse. E sem filtro. Não tinha filtro. Falava o que vinha na minha cabeça. Muitas vezes era imbativa, muitas vezes o silêncio também fazia com que a coisa ficasse engraçada. Ou crítica. Eu fazia muitos silêncios também em Brasília. De perguntar uma coisa pro cara, ele respondeu um absurdo tão grande, eu só olhava pra câmera assim. E voltava, sabe? Então, sempre teve uma construção. E uma construção também em Brasília de uma pessoa muito mais forte do que eu sou na realidade. Eu não sou aquela pessoa. Você não vai me ver na minha vida questionando alguém no sentido de cobrar, Eu sou extremamente... Eu nunca gritei na minha vida. Eu acho que eu gritei só... Mas eu não lembro de você ter gritado nas Gritei só em momentos reportagens. prazerosos. Esse pode. E no vídeo show a mesma coisa. No vídeo show eu fazia praticamente uma adolescente deslumbrada, né? Os galãs da Globo iam no vídeo show, eu chorava. Foi? Eu chorava. Qual galã que você chorou mais? Né? O que eu chorei mais foi o Cauã. Cauã. Mas eu chorei quando foi o Caio Castro. Eu chorei quando foi Sidney Magal. Sidney Magal. Então, a minha personagem era uma menina que era fã e que, de repente, foi convidada para fazer um programa. E a gente brincava muito com aquilo. No dia que o Cauã foi, teve fogos de artifício. Eu abraçava ele, eu não soltei ele, entrevistei ele agarrada nele o tempo inteiro. Eu chorava de verdade. Tanto que até hoje o povo me vê na rua e fala, e o Cauã? Mas era uma personagem, era brincadeira. Não que eu não seja fã do Cauã, mas não como uma louca que grita e chora se encontra com ele. Você citou a gente está falando, em vários momentos apareceu agora o Video Show e antes a gente falou do CQC. E foram 2 programas que, pelo menos publicamente, você decidiu descontinuar a sua participação para se dedicar à carreira de atriz. Né? Então, num dado momento lá, CQC 4 anos, se não me engano, eu falei, quero sair da atriz. O Vídeo Show foi a mesma coisa. Quero sair porque eu quero dar foco na minha carreira de atriz. Nosso programa Meu Nome é Correria. E a gente sabe que a correria, assim, muitas vezes, quando você está no corre para fazer as coisas virar, tem alguma coisa que faz você explodir, mas que num dado momento tira você do trilho que você queria, né? Então, o CQC te deu uma puta exposição, mas, porra, não é isso, mãe. Eu não quero ser a Mônica Iose cumprindo esse papel aqui que você está falando de combativa, de imbatível e tal, não sei o que. Não quero ser a adolescente. Como é que... Dá medo essas horas? Como é que é? Pô, você fala, caralho, eu não quero ser essa adolescente do vídeo show, mas como é que eu vou pagar meus boletos? Como é que eu faço para como é que eu faço para mudar, meu? Como é que você muda? Como é que é difícil, né? Imagina. Bom. Eu acho que você tem que ter uma maleabilidade, né, Cazé? Outro dia, uma menina me encontrou e falou que ela quer ser atriz. E o que eu poderia falar para ela, né? Aí eu falei, olha, acho que... tipo, vai embora daqui. Some. Some daqui. Tá errado. É ruim. Já tem muito. Vai ser outra coisa. 99% dos atores estão desempregados. Escolhe outra coisa. Eu falei pra ela, antes de mais nada, que ela tem que estudar.
Só que depois eu também falei, Karina, o nome dela, eu falei, Karina, mas a minha carreira, ela é tão fora do eixo. Sim. Eu fui cada hora para um lado, então acho que você tem que descobrir o teu caminho. Por mais que eu quisesse ser atriz, e estudei para isso, trabalhei com teatro, fiz faculdade para isso, o que me apareceu de oportunidade ali num momento muito difícil da minha vida foi o CQC. Eu não ia abrir mão daquilo. Eu ia tentar inserir o que eu queria ser dentro daquilo. E eu tento fazer isso em todos os meus trabalhos. O que era esse momento super difícil da sua vida, você está falando? Eu tinha terminado um relacionamento, eu morava em São Paulo e eu era vendedora numa livraria. Qual livraria? Da Livraria Cultura. Da Paulista? Não, eu ajudei a montar a Paulista. Da Conjunto Nacional? Olha só. Do Conjunto Nacional, lembra que tinha uma loja só de arte? Sim. Eu que montei a parte de cinema e teatro. Que incrível. Da loja grande. E aí eu morava em São Paulo, trabalhava nessa livraria, e a ideia era trabalhar na livraria para ter dinheiro para fazer teatro. Ao mesmo tempo, a livraria não me dava tempo de fazer teatro. Você ganhava o dinheiro, mas não tinha tempo. Eu ganhava dinheiro, mas não tinha o tempo. Então foi ficando cada vez mais difícil. Eu terminei o relacionamento na mesma época, me separei e resolvi sair da livraria porque eu não aguentava mais. Falei, cara, eu vou aproveitar esse tempo do seguro-desemprego e vou estudar e vou prestar mestrado. Artes cênicas. Eu já tinha 26 anos e eu já estava fora da casa da minha mãe desde os 19. E aí eu tive que voltar para casa da minha mãe em Ribeirão Preto. Dar 10 passos atrás para entender como é que eu ia reorganizar a minha vida, porque o que eu tinha pensado que a minha vida seria não rolou. Eu sempre achei que eu fosse me formar na Unicamp, que eu fosse vir para São Paulo, ia super trabalhar com teatro, sabe? E ia viver disso, não foi isso que aconteceu. Aí eu estava em Ribeirão, trabalhando numa empresa de educação à distância, que uma amiga me deu um emprego para me ajudar, estudando para o mestrado, e aí apareceu o concurso do CQC. Aí eu falei, cara, eu tava tão deprê, aí uma amiga minha falou, por que você não manda um vídeo para esse negócio? Esse negócio, vou mostrar isso aqui. Aí um primo meu falou, primo meu empolgado, vamos lá, uma amiga já me emprestou um terno, já peguei a gravata de enterro de um outro amigo, já arrumamos uma câmera. A gente fez meio que para se divertir, nunca achei que fosse dar certo. E deu. E aí, a partir disso, tudo começou a mudar. Então, acho que a gente tem que ser maleável, entendeu? Aí vamos falar então sobre a atriz, sobre como você escolhe seus papéis e como você se prepara para eles. Vamos começar agora dos papéis mais atuais. Você está com um filme em cartaz agora, né? Ele, na verdade, já saiu. Já saiu de cartaz. Então vamos lá, vamos fazer diferente. Você acabou de fazer um filme que chama Mar de Dentro. Isso. Mar de Dentro. É sobre você vai falar sobre isso. E eu queria puxar também o seu papel de mãe da Mônica, Dona Luísa. Então, assim, são dois papéis de mãe. Né? Como foi para você fazer esses dois papéis? São duas mães muito diferentes. Conta um pouco cada uma delas para quem não teve a oportunidade de assistir. Enfim, mas uma é a mãe da Mônica, do Maurício de Souza, e a outra, por favor. Não, é muito interessante porque eu lembro de eu dando a entrevista coletiva nos dois filmes, sempre vinha a pergunta, Mônica, mas você tá aí fazendo o papel de mãe, mas você não é mãe. Puta que pariu. Ninguém fala isso pra um cara, né? Aí, pô, você tá fazendo papel de pai, mas você não é pai. Nunca vi também. Aí eu lembro muito do Tony Ramos respondendo isso, que eu fazia uma série com ele, que ele fazia o diabo, o demônio. E aí perguntaram pra ele, você inspirou em alguém? Você se preparou de alguma maneira? Ele falou assim, olha, me inspirar no diabo não daria porque eu não o conheço. Mas ele sempre fala que o ator é um criador, é um contador de histórias, né? Não dá pra você passar por toda experiência que você vai interpretar. Claro. Você vai fazer um serial killer, você vai sair fazendo louco. Por mais que às vezes a gente tenha vontade, não é legal. Mas então, são duas mães completamente diferentes. A Dona Luísa foi um prazer inenarrável, porque eu me chamo Mônica por causa do gibi do Maurício. Ah, sério? Que legal. Quando eu falei isso pro Daniel Rezende, diretor, ele, nossa, que maravilhoso, tem que falar isso na entrevista. E foi legal, porque um dia eu fui falar, né, pro seu Maurício, quando eu conheci ele, falei, cheguei comovida, seu Maurício, é muito legal conhecer o senhor, eu me chamo Mônica
por causa da sua Mônica. A reação dele foi assim. Aí eu Essa falei, expressividade toda. caramba, aí eu fiquei ali meio sem saber o que falar. Aí ele pegou na minha mão e falou assim, querida, não leve a mal, mas eu ouço isso todo dia. Eu acho que todas as Mônicas que nasceram da década de 80 pra cá foram inspiradas na Mônica dele, então ele já tava... Ele falou, mas eu agradeço muito. E depois foi super gentil e tal, mas eu falei, caramba, o que ele fez? Ele só deu uma respirada, assim. Meu filho jamais chamará Maurício. Jamais. Então foi delicioso e os filmes são muito legais. O primeiro filme é falando sobre laços, né? Que são os laços de amizade e de amor. E o segundo filme já é falando desse momento que a gente deixa de ser criança e começa a ser adolescente. Você começa a ter um embate maior com os pais. Esse processo de como é que é crescer. E eu, no papel da Dona Luísa, levantava esse tema importante que é como é que os pais se sentem quando os filhos começam a crescer. Né? Como é que a mãe se sente quando ela vê que ela não vai ficar no parquinho com o filho no final de semana porque a filha quer ir pra baladinha, entendeu? Então o pai começa a se sentir meio traído. Meio E as deixado escolhas, de né? lado. Quando começa a fazer escolhas que são diferentes das suas, né? Das coisas que você trouxe pra mesa. Foda, assim. É Então, uma negação de foi lindo. identidade também. Importante isso, senão você não cresce, né? A discussão do filme é essa. O quanto os pais têm que respeitar essa mudança nos adolescentes, o quanto os adolescentes têm que entender essa mudança, mas também perceber a preocupação que é válida dos pais. E o outro, que é o filme Mais de Dentro, é um outro rolê. É uma mãe que não queria ser mãe. Ela nunca pensou em ser mãe. Ela tinha um caso com um colega de trabalho. De repente, ela se vê grávida. E ela tem certo que ela não quer um filho nessa hora da vida. Ela falou, não é o momento para eu ter um filho, eu não quero ter um filho agora. E aí o cara, diferente de 99% dos casos, o cara quer que ela tenha o filho. Ele gosta dela, ele quer ficar com ela, ele quer ter essa criança com ela, só que não orna ali. De alguma maneira ele a convence de ter essa criança. Acontece uma tragédia que eu não posso contar qual é, logicamente. E aí ela se vê como uma mãe despreparada que não tinha certeza que queria ter um filho e todas as dificuldades que isso traz. Porque a gente fala muito da maternidade maravilhosa, o sonho. Mas e quando você é mãe sem ter pensado nisso antes, sem ter se preparado para isso? E ser mãe ou pai, eu acho, na sociedade que a gente vive, é uma loucura. Tipo, isso realmente é um ato de amor gigantesco. Você é pai? Sou. Porque você vê que, a sociedade não foi pensada dessa forma, né? Você não cria uma criança sozinho, você e uma mulher, não é impossível. Não é, você precisa de mais pessoas, precisa de convivência, precisa, né? Só que a gente construiu uma sociedade que é louca, mano. É engraçado, acho que a minha irmã teve essa percepção, que a minha irmã sempre fala que os filhos dela são 2, meus sobrinhos. São crianças criadas em comunidade. Que legal. Então, eu, a minha mãe, ela, o pai, todo mundo tem a responsabilidade de criá-los, assim, isso é muito legal. É incrível, porque é como surgiu, né? Na natureza, né? Você fica dividindo todo mundo em apartamento, e cada um cuida do seu, e tendo que ir trabalhar, cozinhar, ir no supermercado, fazer as coisas, ser feliz, malhar, postar no Instagram. Não dá, né? Você já enlouqueceu? Já? Nas comunidades já indígenas, Você né? já enlouqueceu? Já. Já. Você tá maluco agora? Não. Não? Ai. Porque você saiu das Eu redes acho que sociais, eu tô maluca, né? eu acho que eu tô maluca em algumas esferas. Talvez não maluca, desesperada em algumas esferas, e em outras eu tô de boa. Mas já enlouqueceu em que sentido? Estamos todos malucos, vamos lá. Somos todos adoecidos, estamos deprimidos, estamos ansiosos, estamos medicados, estamos drogados, estamos bebendo cerveja pra caramba, estamos fumando maconha, usando barbitúricos. A sociedade tá... Não sou eu que estou falando, são os fatos, meu, não é verdade? É verdade, meu. O LSD tá correndo solto. Não, antes fosse, porque... Michael Douglas pra geral. É complicado, você não consegue... A conta não fecha, basicamente isso, a conta não fecha, você não tem tempo para fazer tudo, meu, não dá. Não dá. A gente fica infeliz, eu acho que é isso um pouco. Por isso que eu quebrei um pouco a conversa também para trazer Não, mas isso é bom. Eu acho que se nesse momento do Brasil, na verdade do mundo, se você não estiver minimamente deslocado, se você não estiver minimamente perdido, enlouquecido, tem alguma coisa errada com você. Ou você é muito alienado, ou você não tem coração.
Sim. Não dá pra você estar bem. Mas como é que você faz para correr atrás de estar bem, para poder atuar, para poder fazer seus corpos? Eu bebo. Você bebe, faz terapia, Cara, medicamentos de tarja preta. Eu faço terapia. Aham. Faço terapia há muitos anos. É necessário. Acho que todo mundo tinha devia que fazer, né? Devia ter um bolsa terapia, né? Devia eu ter, acho. eu Porra, acho que- bolsa terapia para todo mundo. E falando sério, acaba sendo um negócio que tem. É muito seletivo. Não é um tratamento barato, não é um Não é. tratamento que as pessoas conhecem os benefícios. Mas eu acho que todo mundo deveria fazer. Se todo mundo fizesse terapia, Nossa. o mundo seria muito Seria melhor. diferente. Agora eu vou falar uma coisa que eu vou ser muito cancelada. Ixi, fala aí. Vamos lá. Olha para aquela câmera que a gente já faz o corte, já joga na rede. Clodovil, né? O Clodovil tinha isso. Olha pra câmera da verdade. Eu acho, sinceramente, que se as pessoas se importassem mais com filosofia do que com religião, a gente viveria num mundo melhor. Eu realmente acho isso. Desculpa. Faz sentido. Vou perder 100 mil seguidores, né? É porque religião tem filosofia, né? Mas a filosofia não necessariamente é mas uma ela religião. é completamente deturpada, Sim. né? E uma coisa é a religião, outra coisa é a religiosidade, né? Totalmente. São duas coisas bem diferentes, que é importante. Totalmente. Ver. Religião é uma eu tenho instituição a minha- construída em cima do nosso sentimento de transcendência, né? Eu tenho a minha religiosidade, Uhum. mas eu não pertenço a nenhuma religião. Porque eu, sinceramente, não acredito nas religiões, nas instituições. Assim. Eu acho que as 3 áreas mais sujas que a gente tem na humanidade são política, futebol e igreja. Política, futebol. Tipo, é muito... São lugares que você vai achar bandido ali. Em alguma instância, você vai achar bandido. Então, eu acho que é legal as pessoas terem a sua fé, terem a sua espiritualidade, mas eu desconfio muito das instituições religiosas. Eu acho que a maioria delas se desvirtuou há muito tempo. Sim, é um fato. A gente segue falando de correria. Correria! Casé é um episódio mais longo, é um episódio, mas não tá vendendo, cara. A menina tá falando, a gente tá conversando. Vamos lá. Você tá com projetos novos também. Você tá com você tá apresentando um podcast chamado Bunga Bunga. Sim. Né? Que conta um pouco a história do Silvio Berlusconi, É. premier italiano, enfim. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Qual a importância de fazer um podcast sobre um ex-premier italiano, Silvio Berlusconi, Dinheiro. neste momento atual no Brasil? Não é só dinheiro. Dinheiro é aquela plataforma da segurança lá. Tem que pagar os boletos. Segunda, tem uma questão política aí muito importante, né? Ele é representação de um movimento que está crescendo cada vez mais no planeta todo. Cara, eu adorei fazer esse podcast. Podcast, como o Casé falou, se chama Bunga Bunga, sobre a história, né, do Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, mas que está lá, super na elite ainda italiana até hoje. Por que eu acho que é fundamental? Eu ouviria esse podcast mesmo se eu não apresentasse. Primeiro porque eu adoro podcast. Mas o Silvio Berlusconi ele é uma figura. Se você olhar para a história dele, você entende muito bem da onde é que surgiram esses personagens como Bolsonaro, como Donald Trump. Que são esses caras que se apresentam como outsiders do ambiente político, que começam a falar coisas polêmicas, que dizem coisas horrorosas, misóginas, enfim, preconceituosas de várias maneiras, que falam de uma maneira coloquial, quase grosseira, né? Eu sou do povo, como se o povo fosse completamente mal educado. E é um cara que vai juntando um dinheiro e que, de repente, ele tem uma origem super humilde e ele tem uma mistura ali de Silvio Santos e Eike Batista. Que ele é um cara que ele vai virando apresentador de televisão, de repente ele compra uma rede de televisão, de repente ele é dono de todas as redes de televisão da Itália, ele é dono de todos os jornais da Itália. Um homem comanda toda a mídia de um país. Imagina a força que isso não traz. Ao mesmo tempo, ele é um homem que leva uma vida extremamente questionável, para dizer o mínimo. Ele é um cara que tem envolvimento com a máfia. Ele é um cara que promove festas... Máfia é a milícia italiana, tá? Isso. Porque é milícia. A milícia italiana. Milícia italiana. Sim. Eles têm envolvimento com a máfia, tem muitas histórias de corrupção, de sequestro, de ameaçar ministros do Supremo deles lá. Assédio sexual. Assédio sexual pra caramba. E o nome do nosso podcast, Bunga Bunga, Bunga Bunga, Silvio Berlusconi, é um horror, mas Silvio Berlusconi deu o nome de Bunga Bunga para as
festas de sexo que ele fazia na residência oficial. Inclusive com muitas meninas menores de idade, sendo casado. Então, assim, ele é uma mistura de criminoso com showman. Ele mudou a cultura italiana. A Itália, na década de 70, tinha um movimento feminista muito forte. Quando o Silvio Berlusconi toma a televisão, toma os meios de comunicação, ele muda a cultura de um país. Então, de repente, todo mundo acha o máximo ele ser o cara que fica com 20 mulheres. Os homens acham legal ser o Silvio Berlusconi. E as meninas começam a ter como exemplo de sucesso as vedetes que ele tinha nos seus programas de TV. Que, assim, Domingo Legal, perto dos programas do Silvio Berlusconi, era uma coisa recatada. Era uma mulherada ali, tinha um quadro de um programa dele que eram mulheres seminuas brigando no gel, por exemplo. Então... Tipo, banheiro do Gugu. Não sei não, quem era copiou. pior. Não sei quem não foi sei, o Gugu que copiou o verdade. Berlusconi. Me pareceu Não, familiar. e na banheira do Gugu ainda tinha aquela música Uga, 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 Rei. Era bunga, bunga. Bunga, bunga, era isso. Mesma Era coisa, isso. mesma coisa. E é isso, quer dizer, é um cara que é primeiro-ministro e que tem... se relaciona com meninas prostituídas, às vezes não. Muitas vezes menores de idade. E o público da Itália, o povo italiano, acha ele o máximo. Tanto que ele é eleito 2 vezes primeiro-ministro. Ele, durante uma época na Itália, ele era considerado mais... Como é que era? Foi uma pesquisa de quem seria o homem mais empático, mais admirado do mundo. Na Itália, ficou... Em terceiro lugar, Arnold Schwarzenegger. Não me pergunte por quê. não sei se foi na época do Exterminador do Futuro. Em terceiro lugar era o Arnold Schwarzenegger. Em primeiro lugar, o Silvio Berlusconi. E em segundo lugar, Jesus Cristo. Que isso? Então, na Itália, o Silvio Berlusconi era mais popular que Jesus. Nossa, que louco. E é um cara, enfim... ele é um precursor, assim. Eu acho que ele foi o primeiro cara que teve essa fama mundial e que você vê nele muito do que você vê em personagens como o Bolsonaro e o Silvio Berlusconi. Então, no podcast, a gente fala a história de um país que foi... Ai, meu Deus. Quando você faz assim para uma pessoa, quando você... Hipnotizado. Ai, obrigada. No podcast, a gente fala que o Bunga Bunga é a história de um país que foi hipnotizado por um homem. Uau. E é real, assim. E segue assim? Alguma coisa mudou? Não, né? Piorou. Cara, a Itália piorou. Extrema-direita porque agora foi eleita lá, né? uma primeira-ministra que é de extrema-direita, mas extrema-direita pesada, assim. E é claro que o Silvio é apoiador dela ali. Nossa, vamos deixar esse pessoal, é importantíssimo mesmo, importantíssimo. Porque você... Para abrir o olho e falar, olha, é o mesmo modelo, é a mesma história. Cara. Você entende aonde pode chegar, Sim. entendeu? E você compreende como que... Não é porque o cara nunca foi político e é simpaticão ou fala besteira que vai ser um cara bom, entendeu? Isso não interessa. Interessa a competência do cara, a honestidade do cara. E o Silvio Berlusconi, apesar de tudo, nunca foi preso. Porque o Congresso todo era dele, ele mudava as leis para ele não ser preso. Ele nunca foi preso. E a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que é muito importante mesmo, porque a gente facilmente pega as pessoas que a princípio não tem muita expressão, tipo o candidato padre, o padre Kelson, que é que hoje você pode rir dele, porque ele fala, que coisa ridícula, tal, não sei o quê, mas daqui a 2, 3 anos o cara pode ser tão grande quanto o Bolsonaro. A gente já viu essa história, né? A gente conhece muito bem isso. Então, realmente, a gente precisa ficar ligado para se antecipar. Não dá para ficar rindo dessas coisas. Não dá para achar que isso não, ficar fazendo piada. Não, a coisa é séria. Porque as pessoas acreditam e as pessoas vão ficando cada vez maiores. Eu me arrependo muito de... O CQC foi um dos primeiros programas a dar uma notoriedade nacional para o Bolsonaro. Sim, verdade. Eu cheguei a entrevistar o Bolsonaro na época para a Liga. Claro, eram duas entrevistas bem diferentes, o trabalho que se fazia no CQC, o trabalho que a gente fazia na Liga e tudo. Mas é importante a gente fazer esse questionamento também. Por que você vai dar voz para essas pessoas? Por que você vai dar cartaz? Por que você vai dar palco? Não é assim, não é brincadeira. Na época a gente acreditava que a gente estava denunciando Sim. Um cara extremamente incompetente, com discurso de ódio e tal. A gente não tinha essa noção que a gente estava dando um megafone na mão dele. Entendeu? Engajamento e ajudando outras pessoas que se identificam com isso sem ter um olhar Acho que crítico. agora não tem que dar voz, entendeu?
Não dá. Não é nem pra falar mal do cara na rede social. Porque mesmo que você fale mal, você tá gerando engajamento. Sim. Tipo, tem que desprezar, entendeu? Totalmente. Agora falando de coisas pro Sexuais. futuro. Sexuais, mano. Quem é que você tá pegando, Monique Oz? Quem é que o padre Júlio Lancelotti vai casar? Você Eu achei que você fosse falar quem é que o padre Júlio Lancelotti. Não, Catinha. Eu quero saber a cerimônia de casamento da Monique Oz. Vai ser com o padre Júlio. Padre Júlio vai fazer. Você vai ser a coroinha e a noiva ao Coroinha e a mesmo noiva tempo. do padre Júlio. Já isso. Não. Eu queria saber assim. Quem que você gostaria de interpretar? A gente está chegando, a gente sabe, já entendeu sua correria, essa é atriz mesmo, se algum desvio acontecer nesse momento, você vai voltar para ser atriz, você está bem consolidado nesse caminho. Quem é a mulher que você gostaria de viver, ou quem é até mesmo o homem que você gostaria de viver no cinema, no teatro, na televisão, onde quer que seja? Cara, eu gostaria de... Existe uma série dinamarquesa chamada... Eu não sei como é que se pronuncia, se é Borg, dinamarquês é assim. difícil. Eu não domino ainda dinamarquês, mas se escreve B-O-R-G, Borg. Que conta a história de uma mulher que ela não esperava e, de repente, ela acaba ocupando o cargo de primeira-ministra da Dinamarca. E é uma espécie de House of Cards, mas, ao contrário do House of Cards, ela não é uma bandida. Ela é uma pessoa honesta, interessada, que tem que lutar contra todo um sistema. Eu acho que eu gostaria de fazer uma coisa parecida aqui no Brasil. Isso falando de televisão. Sim, mas você sabe que de mulher que é cinema. é uma mulher fictícia ou Não, historicamente não. você nomearia alguém? Eu acho que é uma mulher tem que ser uma mulher fictícia, eu acho. Para participar desses meandros, assim. A Dilma seria uma pessoa interessantíssima para se fazer um filme, como tem documentário maravilhoso sobre ela. Mas eu não acho que eu faria bem a Dilma. Eu acho que não seria para o meu perfil, assim. E eu acho também que é interessante você fazer uma coisa ficcional, porque aí ninguém pode falar que você está sendo partidário. Eu acho que seria interessante para a gente fazer uma reflexão sobre como é que funciona o cenário político, como é que se dão essas engrenagens, assim. E como é que uma pessoa verdadeiramente interessada e boa consegue funcionar ali dentro, se é que consegue funcionar. Mas isso na televisão. No teatro, meu sonho é fazer Lady Macbeth. Ah, é? Oh. Que também tem a ver com essa coisa de uma pessoa ruim que tá ali na cabeça da outra, enfim. Eu tenho uma relação com essa coisa de entender como é que o ser humano funciona frente à possibilidade de você agir de uma maneira antiética e ter sucesso. Certo. Eu gosto dessa... Entendi. Eu também queria fazer uma psicopata, eu adoro coisa de psicopata. Eu gostava daquele canal que chamava Discovery, Investigação Discovery. True Crimes. Você gosta de True Crimes? Eu queria fazer uma psicopata. Você gostou do podcast? O Chico Feliz passou por aqui. Ele nem Passou? tinha lançado o podcast ainda da Casa Abandonada. É. E ele passou por aqui. Bom, ele é um especialista em True Crimes. Não, mas o da Casa Abandonada, acho que já ficou tão... Não, eu queria fazer, tipo, uma caminhoneira que mata homens ao longo de uma estrada, entendeu? Oh, um Tarantino. Você me pareceu um Tarantino. Não, psicopata mesmo. Tipo, sei lá, que tem um machado. Oh. De repente ela sai descobrindo homens... Machete. Você já viu o Machete do Tarantino? É um cara que tem um machado. Não vi. É muito bom esse filme. Uma caminhoneira que tem um machado que ela sai viajando nas cidades matando o cara que bate em Estupradores, mulheres. boa. Estupradores. Nossa, boa. Eu sei que eu falei desse jeito idiota, mas eu quero fazer isso. Não, isso é meio Bacurau, assim. Tipo, né? Um Bacurau das estradas do Brasil. Ah, interessante isso, hein, meu? Como que era o nome do personagem do Silvério no Bacurau? Dunga. Não é Dunga, não. Dunga é o técnico de Seleção. Dunga é o anão? Lunga. Lunga. Uma espécie de lunga mulher. Ah, que legal. Gosto dessa coisa da massacre. Eu gosto de tem uma coisa meio que eu gosto de tragédia. É estranho, mas eu gosto. Boa, boa. Ô, Mônica, foi muito legal conversar com você. A gente poderia ficar falando horas e horas. Eu falo muito. Eu falei pro Casé no começo do programa que a última vez que eu dei entrevista pro Jô, o Jô falou assim,
é bom te entrevistar porque eu não preciso nem perguntar nada. Fiquei com uma vergonha. Vocês tinham desenvolvido uma relação de amizade, né? Sim. Vocês Foi se muito encontravam? triste. Era por cá? Como é que vocês falavam? Cara, a última vez que a gente se encontrou foi antes da pandemia. Depois da pandemia, por motivos óbvios, ele ficou bem recluso. Mas a gente se falava com bastante frequência. Ele foi muito importante para mim, mesmo. Ele foi Era um mentor, de certa grande forma? amigo, sim. Quando eu tinha as dúvidas e eu falava, ai, Jô, eu vou embora, vou sair do video show. Aí ele, saia. É isso que você quer? Saia. Ah, mas eu gosto. Ele, tudo bem gostar, mas é isso que você quer? Que ele sempre me falava que a televisão ela pode te seduzir de várias maneiras. Você ter muito sucesso, o dinheiro, o aplauso do público, o respeito dos colegas. Na hora que você vai ver, você entrou num redemoinho que não tem como sair. Então, ele foi, sim, um mentor. E um mega amigo. Eu fui a penúltima entrevistada do programa dele. Ah, é? Fui eu na quinta, o Ziraldo na sexta. Uau. E ele chamou o Ziraldo porque o Ziraldo foi o primeiro entrevistado dele na SBT. Quando ele chamou o Ziraldo falou assim pra ele, que bobagem, você fazia sucesso lá como humorista na Globo, não vai durar um ano isso aí. Aí ele chamou o Ziraldo pra fazer o último programa, porque durou, 28 anos. Muito bom. Enfim, eu amava ele profundamente. Ah, que legal. Que bacana. Estamos chegando no final. Água. Aqui. Água. Querida, quem quiser acompanhar você, por algum motivo não está acompanhando ainda nas redes sociais, você fechou Por todas, algum né? motivo não tá acompanhando ainda. Chegou no Planeta Agora, você fechou todas, está só com o Instagram. Tô só com o Instagram, eu fechei Facebook e Twitter, deve fazer uns 7 anos agora. Então, Saúde se mental. tiver, não sou eu. Tô no Instagram, Monica.iose. Ouçam, por favor, o podcast Bunga Bunga sobre tudo isso que a gente falou. Tá muito legal, mesmo, não é porque eu fiz, tá muito legal. Nosso filme saiu de cartaz do cinema, mas tá no Telecine Legal. Play. E eu fiz uma nova série para Amazon Prime Video, que deve estrear no comecinho desse ano. É uma série que chama Novela, mas é uma série. Que a história se passa dentro de uma novela. Você faz o papel de uma roteirista. Eu faço papel de uma roteirista. Sou eu, Miguel Falabella, Maria Incrível. Bopp, Arson Capri. Pô, Muito legal. super elenco. Super elenco. Sucesso total. Maravilha. Tirando eu, pessoal ótimo. A galera muito boa, fora eu. Olha só, ela continua fazendo piada com ela mesma, vendo? Aí. Não muda, a Moniquinha não muda, é a mesma de sempre. Aquela que conheceu a revista do Maurício de Souza. Ah, Maurício, Maurício, pô! poxa. Por isso que eu continuo a terapia. E você quiser acompanhar a gente aqui, ó, a gente tá no www.meunomecorreria.com.br, a gente tá no Instagram, estamos no TikTok com @meunomecorreria. E pode mandar sugestão de pauta, sugestão de nome de pessoas que vocês querem que participem do nosso programa. Sempre um prazer, foi um prazer especial conversar com você. Sempre quis gravar com você. Tivemos eu uma amei. oportunidade lá atrás, mas hoje foi especial. Muito obrigado. Quem sabe um dia você me puxa e a gente faz Bem bolado? como fala? Um trabalho? Um trabalho? Uma interpretação. Não juntos. falando job, tá valendo. Não, job. Qualquer Job. coisa. Mas a gente faz um job juntos. Beleza. Falou, pessoal. Beijo, Valeu. gente. Obrigado. Valeu.